Olá pessoal, eu sou a Maria Sebastiana Figueiredo, advogada, ex-aluna da PUC-C, especializando em Direito Previdenciário, e a convite do professor Rafael, vou conversar com vocês a respeito da prática na advocacia previdenciária. E o tema de hoje é segurado especial. De início, para falar do segurado especial, é importante conhecer as alterações da Lei 8.213, que foram introduzidas pela medida provisória 871, convertida na Lei 13.846, que trazem mudanças relativas à análise da condição e da comprovação da atividade do segurado especial. É preciso também conhecer a Instrução Normativa 77 de 2015 do INSS e os ofícios circulares número 46 e 62 da Diretoria de Benefícios. O ofício circular 62, ele é complementar ao ofício circular 46. E é importante conhecê-los porque eles trazem informações como que é feita a análise pelo INSS, a análise, dos requerimentos e como que é feito também a concessão desses benefícios. Como que o INSS analisa e faz a consulta nos bancos de dados com base na autodeclaração que é apresentada pelo segurado especial. O advogado, para fazer o atendimento do segurado especial, ele tem que saber identificar quem que é o segurado especial, se ele exerce a atividade rural individualmente ou em regime de economia familiar, se ele é o titular ou componente do grupo familiar, qual que é a área explorada e a condição que ele exerce em relação à terra. Se ele é o proprietário, usufrutuário, meeiro, parceiro, comodatário, arrendatário. Então, é preciso ter esse conhecimento prévio para você estar fazendo o atendimento do segurado especial. Esse segurado especial, a gente tem que saber se ele exerce atividade em regime de economia familiar, se aquele trabalho que é exercido, ele é em condições de mútua, dependência e colaboração, se tem a utilização de empregados permanentes. Por que empregados permanentes? Porque o segurado especial ele pode realizar a contratação de empregados à razão de no máximo 120 pessoas por dia no ano civil. Ou seja, um empregado por 120 dias ao ano, 2 empregados por 60 dias ou até mesmo 120 pessoas em um dia. Sobre a idade dos integrantes do grupo familiar, o que acontece? Se devidamente comprovado que o trabalho rural do menor de 16 anos exercido em regime de economia familiar, este poderá ser considerado como tempo de atividade rural para fins de concessão de benefício previdenciário. Nada mais justo. Porque as pessoas que laboram, as pessoas que moram e laboram na zona rural, que exerce aí a atividade rural, os integrantes da família, os filhos, eles vão para a lavoura muito cedo, eles se dedicam a essa atividade campesina muito cedo, Então, esse entendimento demonstra demonstra mesmo a flexibilização da lei frente à realidade social desses trabalhadores, que de fato iniciam o labor rural desde a infância, portanto, deve ser reconhecido para resguardar os direitos desses segurados. Qual que é o tamanho da área explorada? A gente tem que fazer essa indagação também ao segurado. Por quê? A lei fala que até 4 módulos fiscais. Contudo, não deve ser considerado tão somente o tamanho da propriedade rural, a fim de descaracterizar o regime de economia familiar. Por quê? Se os outros requisitos estiverem preenchidos, a questão dos 4 módulos fiscais, se ultrapassar os 4 módulos fiscais, tem sim a possibilidade de concessão do benefício previdenciário e a caracterização do segurado especial. Outro ponto importante é que a lei 13.000, que está prevista na lei 13.846, é que ali na lei 13.846, a gente tem prazos, essa lei trouxe prazos para preenchimento de um documento chamado de autodeclaração do segurado especial.
que essa autodeclaração é o segurado prestando informações para serem inseridas no CNIS. Né, para falar dessa autodeclaração, para ter um entendimento, é imprescindível que vocês tenham conhecimento do artigo 38A e 38B da Lei 8.213. Ambos os artigos, né, com redação dada pela Lei 13.846, trazem informações importantíssimas sobre o cadastro dos segurados especiais no CNIS, informações sobre a autodeclaração, a temporalidade. A temporalidade nós podemos chamar de transição para a apresentação da autodeclaração do segurado especial, né? Mas de repente esteja surgindo algumas dúvidas, como por exemplo, né, surgem muitas dúvidas. A partir de quando a condição e a comprovação da atividade rural do segurado especial ocorrerá com base nas informações constantes no CNIS? O parágrafo 1º do artigo 38A fala que, a partir de 1º de janeiro de 2023, a comprovação da condição e do exercício da atividade rural do segurado especial ocorrerá exclusivamente pelas informações constantes no CNIS. Tá. E atualmente, como tem sido o procedimento de ratificação da autodeclaração? A lei menciona que, para período anterior a 1º de janeiro de 2023, a comprovação do exercício da atividade e da condição do segurado especial, bem como do respectivo grupo familiar, será realizado por meio de autodeclaração ratificada por entidades públicas executora do Pronater ou outros órgãos públicos. Perceba que eu falei da importância de conhecer o ofício circular número 46 da Diretoria de Benefícios. Por quê? Nesse ofício consta a informação que, no caso de impossibilidade de ratificação do período constante na autodeclaração, serão utilizados os documentos referidos no artigo 106 da Lei 8.203 de 91, artigos 47 e 54 da Instrução Normativa 77 do INSS. Então, esses documentos que são apresentados junto ao requerimento administrativo, eles serão usados para ratificar a autodeclaração, né? Então, o que aconteceu a partir dessa obrigatoriedade da apresentação dessa autodeclaração? O que o segurado especial tem que fazer? Onde que ele deve apresentar esse documento para ser ratificado? São várias dúvidas que surgiram. Até que seja disponibilizada a ferramenta de ratificação automática da autodeclaração, o INSS vai efetuar consulta aos sistemas disponíveis na ferramenta, por exemplo, Infodap, cadastro de imóveis rurais, divisão de negócios de controle financeiro, sistema de informações de projetos da reforma agrária, entre outros. Outro ponto extremamente importante é que, se você faz a apresentação dessa autodeclaração e se houver divergência nas informações e por exemplo, tem aí uma ratificação parcial do período pelo INSS, que consta nessa autodeclaração, essa divergência ela poderá ser sanada através de prova documental contemporânea ao período alegado do exercício da atividade rural, né, que são esses documentos constantes no artigo 106 da Lei 8.213, né, artigo 47 e 54 da Instrução Normativa 77 do INSS. E agora, como que aquele segurado que mora muito distante da cidade, que trabalha lá na rocinha, que é tão pequena a sua economia familiar, vai providenciar o seu cadastro nos prazos estabelecidos na lei? O parágrafo 5º do artigo 38b, né, da Lei 8.213, dispõe que o cadastro e os prazos de que tratam o artigo 38A, que é aquele prazo que a partir de janeiro de 2023 será usado as informações exclusivamente constantes no CNIS,
fala o seguinte, que deverão ser amplamente divulgados por todos os meios de comunicação cabíveis para que todos os cidadãos tenham acesso à informação sobre a existência do referido cadastro e a obrigatoriedade de registro. De igual modo, a instrução, o parágrafo 1º do artigo 25 da Emenda Constitucional 103, de 12 de novembro de 2019, traz que, para fins de comprovação de atividade rural exercida até a data de entrada em vigor da emenda, todos os prazos que constam, que tratam os parágrafos 1º e 2º do artigo 38b da Lei 8.213, será prorrogado, os prazos serão prorrogados até a data em que o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, atingir a cobertura mínima de 50% dos segurados especiais. Isso é extremamente importante porque surgem várias perguntas nesse sentido. Como que vai ser? Porque o segurado ele não vai ter informação, como que ele vai proceder para estar apresentando essa autodeclaração, efetuando esse cadastro, e fazendo essa apresentação da autodeclaração para essas informações serem inseridas no CNIS. Agora eu vou conversar com vocês a respeito do atendimento do segurado especial. Agora vocês já sabem quem que é o segurado especial, a forma que ele exerce essa atividade. Então, aí, quando o segurado ele te procura, eu acho viável marcar uma reunião com esse cliente, porque é um atendimento mais demorado. E nessa reunião você vai fazer uma entrevista com o segurado, que é nesse momento que você vai extrair informações para a instrução do processo administrativo. Você precisa extrair informações e ter com base documentos para preenchimento da autodeclaração. Você precisa também conversar com ele para saber como que vai ser feita a comprovação do exercício da atividade e da condição de segurado especial, quais são os documentos que ele tem, e se porventura tiver um indeferimento administrativo, você vai ter informações aí para estar fazendo o ajuizamento de uma ação previdenciária. O artigo 106 da Lei 8.213 fala que a comprovação do exercício da atividade rural será feita de forma complementar à autodeclaração. Aí pode dar a entender, mas aí não vai precisar de apresentar nenhum documento. Claro que precisa, claro que tem que pedir para esse cliente, para o segurado, todos esses documentos. Primeiro, como que se houver um indeferimento administrativo, como que eu vou, com quais documentos que eu vou apresentar para estar fazendo o ajuizamento dessa ação? E se houver, por exemplo, divergência nas informações e houver também uma ratificação parcial pelo INSS do período que consta na autodeclaração? Esses documentos ali que eu vou pedir para o cliente serão os documentos que eu irei apresentar ao INSS, para sanar essa divergência. Outra questão também é que, por exemplo, na entrevista, é importante saber onde mora o segurado, se ele mora na zona urbana ou rural. Se ele mora na zona urbana, qual que é o meio de transporte utilizado para ele ir para a zona rural? Qual que é a distância da sua casa até a área rural? Se ele vai somente no período de preparação da terra, plantio, se ele vai também durante o cultivo, e até o final, que é a colheita, o que ele faz nos períodos entre safra. Então é importante também já ir conversando, porque ele pode ser indagado sobre isso, caso seja necessário, por exemplo, na audiência de instrução. Outro ponto importante é indagar se ele é filho de lavradores, quando começou a trabalhar no meio rural, se ele estudou na zona rural, se é casado, se consulta no PSF rural, se ele tem filhos, se os filhos estudam e onde que esses filhos estudam.
se ele já ficou internado, se já recebeu algum benefício previdenciário, se possui carteira de trabalho, se ele já se afastou da atividade rural, se ele vende a sobra da produção e também se possui algum tipo de contrato em relação ao plantio e exploração da terra, seja dele ou de terceiros. Nessa entrevista, tem que extrair do cliente, né, extrair do segurado o máximo de informações. Qual que é a condição do segurado em relação à terra, né? Isso eu já mencionei para vocês. Se ele é possuidor, meeiro, parceiro, se ele é assentado, se ele é comodatário, se ele possui DAP, que é o documento de aptidão ao Pronaf, se ele tem os ITR, INCRA, ou outro documento previsto no artigo 106 ou então no artigo 47 e 54 da Instrução Normativa 77 de 2015 do INSS. Com essas respostas, você, advogado, vai preparar vários documentos, por exemplo, procuração, né, se o segurado assina através de instrumento particular, se não, tem que ser a procuração através de instrumento público. Tem que providenciar também o termo de representação e autorização de acesso às informações previdenciárias. Lembrando que esse termo ele tem que ser assinado tanto pelo representado, tanto pelo procurador. Aí tem que efetuar, fazer os requerimentos para a Secretaria de Educação ou diretamente para a escola onde que o filho estuda. Requerimento para o hospital, PSF, cartório de registro civil, para a emissão das certidões de casamento, nascimento dos filhos, constando essa informação que o pai, que a mãe, que eles são lavradores. As certidões de casamento mais antigas já trazem essa informação. Ele, lavrador, muitas vezes traz ela, doméstica, do lar. Aqui faço uma ressalva que essa condição do marido é extensiva à esposa, a companheira. E quando a gente pede a certidão de nascimento dos filhos atualizada, vem constando essa informação, que os pais são lavradores. Então, são documentos importantes. Aí, com todos esses documentos e informações, você, advogado, vai preencher. Aí sim você terá a condição de preencher a autodeclaração e efetuar o requerimento administrativo através do INSS digital. Então, o advogado ele fica a cargo da digitalização e montagem do processo, e eventuais exigências serão cadastradas pelos servidores. E é muito importante também que a fé pública dos documentos ela será atestada pelo próprio advogado quando do protocolo do benefício. Quando você faz esse requerimento através do INSS digital, abre um campo para você, advogado, fazer a autenticação desses documentos. Quando vou fazer o requerimento administrativo, eu faço uma petição simples, especificando todos os documentos que acompanham o requerimento e deixo bem claro que o segurado preenche todos os requisitos para a concessão do benefício pleiteado. Eu apresento todos os documentos que o segurado traz, todos os documentos assim, que trazem informação da condição e do exercício da atividade rural, eu apresento no requerimento administrativo. Para facilitar também a vida do segurado, que às vezes mora muito longe, às vezes gasta para vir à cidade, às vezes é muito difícil também um meio de transporte. Por mais que eu falei que é necessário fazer um agendamento, sim, você tem que fazer um agendamento porque assim, você atende o cliente de uma forma mais confortável. Eu particularmente gosto de bater muito papo com o segurado. A gente tem que deixar o segurado bem confortável porque é aí que ele vai fornecer todas as informações. E para facilitar a vida dele, eu já peço ao segurado para trazer o nome de 3 testemunhas, 3 ou 4 testemunhas, porque se houver um indeferimento administrativo e caso seja necessário o ajuizamento da ação, eu já tenho o nome das testemunhas guardadas aqui na ficha do cliente. E por enquanto é só, e nos próximos vídeos estarei mostrando para vocês o preenchimento, como que é feito o preenchimento da autodeclaração e como efetuar o requerimento através do INSS digital. Por fim, eu deixo um recado aqui para vocês que faça da honestidade e caráter sua imagem de marca e exerça seu trabalho como advogado com
excelência e revela a cada dia o melhor que a vida tem a oferecer. Cuide bem do segurado especial. Abraço a todos e obrigado ao professor Rafael pelo convite.